Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós temos aqui na sala o pastor Marcos, pastor Mark, pastora Nilza, pastor Paulo. Pastor Davi Botelho está em trânsito, viajando para cá, para os Estados Unidos, ele não vai poder participar. Mas há um versículo da palavra de Deus que diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O pastor Davi Botelho, que eu conheço há muitos anos, há mais, praticamente quase 25 anos, pediu que nós criássemos ou formássemos um concílio para que pudesse ordenar o ministério da palavra o pastor Mark. Pastor Mark é um homem de testemunho, a esposa é filha do pastor Davi Botelho, tem uma das filhas, a Zoe, hoje está na Coreia, ela é líder, missionária, né? Enfim, eu gostaria que o Mark começasse, antes da gente, depois que a gente orar, ele falasse da sua vida, do seu testemunho. Esta não vai ser um concílio para perguntar coisas teológicas para ele responder, né? Eu até brinquei e falei, não, eu gostaria de fazer algumas perguntas escatológicas para ele, para eu ter a chance de reprová-lo. Mas não é, mas não é esse o caso. Então, não é para fazer pergunta teológica, a responsabilidade disso é do pastor Davi. E pelo que eu sei, o pastor Mark tem servido na igreja junto com a pastora Nilza, né? E isso nos alegra muito de poder participar desta coisa importante da vida dele, principalmente porque o que está no coração do Davi é que o Mark possa ser reconhecido um pastor ou ao ministério pastoral, especialmente nas relações que ele terá lá na Coreia do Sul. Vamos orar. Poderia orar, pastora Nilza? Pai, obrigado, Jesus, por esta oportunidade, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por cada um que se encontra presente. Pai, que o Senhor venha nos direcionar nesta noite, que o Senhor venha nos colocar palavras sábias, Senhor, em nossos lábios, meu Pai. Neste momento tão importante na vida do pastor Marques, meu Pai, que nós que estamos aqui como irmãos em Cristo Jesus, possamos reconhecer o favor e a misericórdia que o Senhor tem tido com a vida dele e com todos nós, meu Pai. Te dou graça e te convido, Espírito Santo de Deus, participa conosco, que tudo que for feito ou falado aqui seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Sim, pastor Mark, poderia contar da sua experiência, o seu conhecimento com Jesus? Então, eu nasci em Brasília, meus pais trabalhando com Wycliffe Bible Translators, ou no Brasil conhecido como Sociedade Internacional de Linguística, e cresci indo à igreja, participando, vendo as conferências missionárias, e realmente com 7 anos de idade foi a primeira vez que alguém realmente veio me confrontar de uma forma direta, uma filha de missionários, em relação, com 7 anos, em relação aos desenhos animados que eu estava assistindo. E realmente, ela explicando alguns fatos relacionados a eles, eu fiquei extremamente convicto e compreendi, naquele momento, que eu precisava mesmo aceitar e eu precisava de um Salvador, e Jesus é o único que pode. E nisso, fui crescendo, indo à escola, mas chegando à época do high school, vendo tantos desafios no campo missionário, e também depois, com 16 anos, conheci a Margarete, que depois, com 19 anos, casamos, mas
tantos desafios em relação às línguas que não têm nada das Escrituras, ah, vendo os desafios no campo missionário, mas os diálogos em relação às pessoas que venham, né, dúvidas em relação à existência de Deus, né, ateus e tudo mais, e vendo a vida das pessoas, é a necessidade que todos precisam mesmo da salvação, precisam de Cristo. E nisso, né, o grande desafio, ah, eu lembro na época, eu estava meio em dúvida se eu ia entrar para servir o exército, mas aí o Davi Botelho falou para mim que tinha uma outra guerra para entrar, para lutar. E nisso, decidi ir para o Brasil, ver mais essas questões, oportunidades em missões. E nisso, começando dando aula de inglês no Brasil e depois retornando para os Estados Unidos. Eu entrei no seminário do Gordon Conwell, fiz alguns estudos ali, mas trabalhando mais né, para sustentar a casa. E depois o Davi chegou para mim e perguntou se eu estaria a fim de ajudar e trabalhar com adolescentes para serem futuros tradutores da Bíblia. E a primeira vez de ouvir isso, eu fiquei chocado assim como adolescentes, né? Se pessoas que precisam de tantos anos de estudo, que precisam né, de um nível de maturidade para realmente traduzir a palavra de Deus para outras línguas, mas ele falou para mim, simplesmente ora ao respeito, e eu coloquei em oração, e 1 ano e meio depois, eu retornei com a Margarete e já a minha filha, a Zoe, para o Brasil, trabalhamos lá com o projeto Revolution Team 15 anos. E nesse tempo também trabalhei na missão, em vários projetos, mas focando como né, tinha algumas mudanças ali, eu acabei sendo colocado como líder principal do projeto Revolution Team. Trabalhando com eles, adolescentes, para a tradução da Bíblia, eu ficava maravilhado na questão de como Deus escolhe coisas que a gente não imagina para realmente fazer coisas incríveis, né? Nesse sentido, né? Nesse período, eu tive a oportunidade de dar aula de história de missões, a história da igreja. Isso em Monte Verde. Isso em Monte Verde, isso. Monte Verde, irmãos, é onde é a base da missão que o Davi lidera, né? Pastor Davi. A Missão Horizontes da América Latina, isso. E trabalhamos com, né, a Janela 1040, preparando candidatos para o campo missionário. E nisso, dando aulas, liderando devocionais, e trabalhando ali com os adolescentes. Hoje, graças a Deus, nós temos vários no campo missionário, no Brasil e na Indonésia. Temos vários, assim, até dentro do projeto que acabaram, né? Adolescente cresce e eles casaram e agora estão trabalhando para a tradução da Bíblia com povos indígenas no Brasil, e alguns também têm 3 que estão na Indonésia trabalhando ali. Então, vendo, né, a forma que Deus opera, mudando, né, vida com adolescente. Só uma parte assim, Mark, para os irmãos, né, e aqueles que vão assistir depois esse vídeo, existem em torno de 17.500 etnias no mundo, de línguas, não é isso? Isso. E 40% apenas destas línguas têm algum texto da Bíblia. 60% não tem nenhum texto da palavra de Deus. Nós trabalhávamos junto nessa questão da visão 2025, para ter pelo menos um missionário tradutor em cada povo até 2025.
e nós já estamos hoje em 2023, 25, 2025 já está na esquina. Então, o desafio para a tradução bíblica ainda é algo tremendo. Com a tecnologia e com ah, né, muitos candidatos, graças a Deus estamos, mas realmente as dificuldades e as barreiras que enfrentamos nesse sentido são tremendas, e vendo, né, as outras coisas que estão acontecendo no mundo que acaba atrapalhando também, né, as conferências missionárias, as coisas que estão acontecendo no Oriente Médio agora. Então, né, voos aéreas e essas idas e vindas, então realmente tem outros desafios e barreiras também. Mas trabalhando com eles, eu comecei a ver, né, assim, na época era só sonhar, será que eles vão longe mesmo? Será até onde que eles vão? E com isso, uma das tarefas que eles tinham nos primeiros 2 anos, principalmente, primeiro ano eles ficavam no Brasil, estudando na escola brasileira, estudando aulas teológicas, ah, e voltado também para missões transculturais, e nisso, uma das outras tarefas que eles tinham era de resumir a Bíblia por completa durante o ano. E eles chegavam para perguntar para mim, perguntas assim que falei, vamos olhar, e vamos olhar juntos. E eu comecei a orar, Deus, me ensina, Deus, como que eu posso responder, trazer essas respostas para esses adolescentes. E nisso, Deus também me deu uma conexão com um diretor da Wycliffe Bible Translators da Nova Zelândia, que é Deeper Bible, que é um estudo bíblico que aprofunda dentro dos textos bíblicos, para os pastores que conhecem. Isso da Wycliffe. Então, um diretor da Nova Zelândia, da Wycliffe, Ok. ele abordou esse estudo bíblico para aprofundar. E nisso ele aborda o estudo das casas hebraicas, né? O Beth Sefer, Beth Talmud e o Beth Midrash. Ele aborda também os níveis de ensino, as casas de estudo, e também ele trabalha junto na questão dos Sense Units, que é estudando a Bíblia, o Bruce, agora esquece o sobrenome dele, que ele aborda essa ideia de unidade de sentido. Então, é uma forma que nós temos servido também na igreja aí da Colheita, a Igreja Batista da Colheita, com a pastora Nilza, ajudando na escola bíblica, e tem sido um grande privilégio de estar ali também acompanhando, ajudando e dando essa força de ensino também à palavra. E não sei se tem algumas perguntas, ou eu Pastor fui... Anilson, esse tempo que a irmã tem convivido, né, com o pastor Mark, a Margaret, né, e a família, a irmã gostaria de falar alguma coisa do testemunho deles, do envolvimento que eles têm com a obra. O Mark eu conhecia bem, já tínhamos comunicado algumas vezes, mas muito rapidamente, né? Eu conheço o pastor Davi Botelho do ano 2000. O pastor Davi Botelho é que me introduziu a questão dos drusos e dos curdos ao norte ali do Iraque, Síria, Líbano, e que me desafiou na época a orar por esses dois povos, porque não se tinha nenhum discípulo de Jesus conhecido entre eles. E, para minha alegria, 2 anos atrás eu fui ao Líbano e eu fui designado para pregar numa igreja, e era uma igreja de curdos. Pastor, já com várias igrejas. Quer dizer, 20 anos depois, a gente pôde ver o fruto
da oração, não só minha, claro, de muitos, mas a questão do envolvimento do pastor Mark me alegra muito saber, pastora Nilza, que ele está envolvido com aquilo que nós chamamos de igreja local, porque há um problema sério da questão missionária que muitos, alguns, não muitos, mas alguns se tornam independentes e não se entrosam na igreja local, vamos dizer assim. Sim, pastora, pode falar. Então, e foi através do pastor, né, Josimar Salum, que me apresentou o pastor David, lembra? Que o pastor me enviou, tem um missionário amigo meu, se a senhora quiser convidar para pregar aí, ele veio, está aí fazendo missão. Foi aonde eu conheci o pastor David, que ele esteve conosco, e através dele, ele apresentou, né, o pastor Max com a família, e eu louvo a Deus porque o pastor Max tem estado conosco, né? Eu vejo como resposta de Deus em oração, sempre pedindo ao Senhor para que enviasse alguém para nos ajudar na escola bíblica. E Deus, com a sua misericórdia, enviou aí a família do pastor Max, a Zoe, a Margarete, e eles têm aí uma disposição tremenda. O pastor Max está fazendo um trabalho lindo, a Zoe trabalha com as nossas crianças também, discipulando as nossas crianças. Então, eu tenho só que agradecer a Deus, né, por esta oportunidade de tê-los ali conosco, ajudando e envolvido na obra ali com a gente. Eu louvo a Deus. Eu sempre falo que Deus ele não une pessoas, une propósito. Através do pastor Josimar Salum, me apresentou o pastor David. O pastor David esteve conosco, falou do pastor Max com a sua família, e tudo está acontecendo aí para a honra e glória do Senhor E Jesus. Eu só tenho que. para ser sincero, eu nem lembrava disso. Olha, eu vou mandar aí para o senhor a conversa, o senhor que apresentou o Olha pastor só. David, que ele É, tinha Davi chegado, Botelho. o pastor Davi, ele tinha chegado Sim, na América e o pastor me mandou. Aí chegou um missionário amigo meu, se a senhora quiser levar ele aí para pregar, para falar de missão, ele está com a agenda aberta. eu lembro, eu E lembro, eu, eu lembro. Então, um agradecimento também ao pastor Marcos, que é meu amigão, né? Quando o pastor Davi pediu, né, que a gente organizasse, né, esse concílio para poder ordenar o pastor Marcos, né? A primeira pessoa que eu pensei foi no pastor Marcos Aurélio, né? E o pastor Marcos vai participar. Por gentileza, pastor. Graças a Deus, querido. Desculpe aí os transtornos do início. Nilza, é bom te ver. Em nome de Jesus, amém? Sendo bem, assim, direto, Marcos, aquilo que Salum estava falando sobre a nossa preocupação com a igreja local. Hoje a gente vê que muitas das vezes a igreja local ela só tem isso não vamos generalizar, mas somente como um meio de ofertar e sustentar missionário. Qual a importância da igreja local na sua visão? E que tipo de contribuição você acredita que você possa dar para a igreja local? Então, eu vejo nesse tempo que Deus tem preparado para a gente restabelecer o nosso tempo aqui nos Estados Unidos por um tempo que Deus tem separado. E nisso, para ajudar, para ajudar a igreja local, é um grande desejo, porque é da igreja local onde saem os missionários, para começar, né? Onde as pessoas ouçam o chamado para ir ao campo missionário. E eu vejo extremamente importante a igreja local. Né, nós, ah, né, vendo a dificuldade do sustento do missionário, principalmente em relação a esses adolescentes, dentro de um projeto, a igreja local é extremamente importante. As igrejas locais, né? O que
o que me toca em relação a esse curso que o diretor da Nova Zelândia, quando ele estava na Indonésia, ele, na verdade, esse curso, ele saiu de uma pergunta, né? Os pastores locais buscaram, né, chamaram a ele, e como ele estava ali como um tradutor da Bíblia, os pastores, um grupo de pastores locais vieram a ele e falaram para ele: olha, nós desejamos que o pastor nos ensina, né, porque vem vários ensinamentos, né, e nós gostaríamos que o pastor nos ensinasse, né, o que é o certo. E nisso ele falou: olha, eu vou orar sobre isso para ver de que forma Deus ah, quer que isso seja, porque, na verdade, não pode vir de mim, né? Não sou eu. Ah, eu sou simplesmente um instrumento, e nisso, né, não é o que né, o nome dele é Ian, pastor Ian. Não é Ian que vai falar o que é verdade. Não. O povo precisa aprender de Deus, da palavra de Deus, o que é verdade. E nisso foi nessa pergunta que ele abordou em oração: Deus, como que o Senhor quer que esse povo aprende a tua palavra? E nisso ele acabou abordando esse curso Deeper Bible. E então a igreja local é extremamente importante. Assim, é a base, é onde sai o sustento, ah, onde os que seguram as cordas estão. E principalmente para o missionário, se a igreja local não está bem sucedido, se a igreja local não está forte, o missionário ele acaba ficando perdido no campo. Então, a igreja local é extremamente importante. Eu não tenho a dúvida de que hoje tem essa ideia dessa importância. Mas como que você vê que o trabalho missionário, o cara que está nas missões, a sua visão missionária, como você pode dar retorno à igreja local? Ok. Dar retorno em relação às experiências que aprendeu, a vida com Deus, do campo missionário, né? Perspectivas diferentes que aprende no campo missionário, eu vejo extremamente importante trazer isso de volta à igreja local, né? Eu não sei se eu estou entendendo corretamente a pergunta. A minha, Dentro desse... Pode ir, Salão. a minha experiência com missionários no campo, e já posso dizer que é uma longa experiência, eu já saí daqui dos Estados Unidos para... Mas a gente está para disputar a experiência do Mark, né? Não, um momento. Você vai entender. Claro que você vai Uhum. entender. Então, quando você vai, por exemplo, no campo, como eu fui muitas vezes, ao campo visitar missionários, eu não fui em relação a saber o que eles estavam fazendo, porque a igreja atual, muitas vezes, ela quer receber relatórios. Então, ela recebe de Hum, relatórios de missionários que estão no campo e uhum, que ganhou tantas pessoas, batizou tantas pessoas, e etc. São só uhum, números, e ela, por deficiência da igreja local, ela também não oferece ao missionário a assistência pastoral que ele precisa, de aconselhamento, de visita. Isso existe demais. Se eu estou entendendo bem o que o pastor Marcos está perguntando, o que ele quer saber, Marco, qual é a relação do missionário que é enviado pela igreja aqui, qual é a relação que ele deve manter? Que tipo de relação ele tem que desenvolver com essa igreja? É isso, Marcos? Sim.
Algumas experiências, eu não estou aqui para falar das minhas experiências, mas aonde que eu já vi organizações missionárias falar mais alto do que a igreja local. Então, nesse patamar, quando a igreja local é importante, ela envia, qual a importância que ela tem na direção do missionário? A organização missionária, ela tem prioridade a visão do missionário ou a igreja local tem prioridade a visão do missionário? Não sei se eu estou complicando muito. Essa é uma pergunta complicada, porque ela vai É, gerar conflitos. Na minha experiência, eu gostaria, se a igreja local, porque tem formas e estratégias diferentes, né, de trabalhar no campo. E missionários que são conectados diretamente, assim, em relação ao nosso trabalho, eu como líder do projeto Revolution Team, era parte da minha responsabilidade compartilhar com a igreja local as atividades, os trabalhos, não somente com a família, né, mas com a igreja local. Sempre nós buscávamos uma pessoa da igreja, ou departamento de missões, líder do departamento de missões, ou umas igrejas menores, que o pastor era o líder também do departamento de missões, e nesse caso compartilhávamos com eles os acontecimentos, o que eles... E também buscando o desejo da igreja local em relação ao trabalho que o missionário ia fazer. Porque... Respondeu bem respondido, Mark. Ok. Era esse ponto que eu estou assim, querendo que você colocasse. É o teu retorno, o Uhum, seu feedback para a igreja local e a uhum, sua contribuição com a visão da igreja local. uhum. Parabéns. Obrigado. Ô, Pastor Paulo, você tem alguma pergunta? Eu tenho. É, eu recebi que era um concílio. E dentro de um concílio, você tem um grupo de pastores que fazem perguntas àquele que está sendo candidato a ser pastor. Então, como é um concílio, pelo menos é o que eu recebi, então são perguntas. E eu tenho o pastor Marcos, ele acabou fazendo uma pergunta e, Marcos, você respondeu bem essa pergunta, justamente sobre a questão da igreja local. Então, eu tenho, ainda dentro desse tema do pastor Marcos, é o seguinte: nós vemos na igreja neotestamentária que os missionários enviados pela igreja, como Paulo foi enviado por Antioquia, não é? Uhum, Eles chegavam num certo local, ali eles pregavam, ensinavam e ficavam uhum, um tempo. uhum, Então, eles eram plantadores de igreja, doutrinadores de igrejas uhum, e formadores de novos cristãos. uhum. Qual é a sua visão para o campo missionário dentro dessa visão neotestamentária? Crescendo, como filhos de missionários da Wycliffe Bible Translators, eles fazem essa pergunta, né? Se essa missão planta igrejas. E a resposta deles é sim, não, né? Porque eles vão com o objetivo de traduzir a Bíblia. E eles fazem, mas é muito interessante o desejo deles, que eu tenho visto extremamente importante,
que quando você vai para fazer a tarefa de tradução, você precisa aprender a língua, você precisa aprender a cultura. E nisso você começa, né? E às vezes, aprendendo uma língua, você não tem certas palavras que você, como confiar, né? Você chega nos povoados que você não, você tem uma forma que você quer expressar, um texto que você quer traduzir, mas você não existe aquela palavra naquela língua, ou até o momento que você conhece, até o ponto que tem um conhecimento. E nisso, os missionários pedindo, Deus, abre uma oportunidade onde nós podemos conhecer essa palavra que o Senhor tem para esse povo nesse texto bíblico. E tem muitas experiências onde eles têm descoberto palavras, né, ou expressões que significam exatamente isso. Então, para responder, ah, é extremamente importante a igreja e como, ah, né, o ID plantando igrejas, né, missionários indo, tendo conferências, ah, são boas, ah, mas na verdade ter pessoas que vão para ficar, e para interagir com o povo até Deus constrói a sua igreja naquele povo. E nisso eu vejo extremamente importante isso, a dedicação da igreja, né, em missões, mas formando outras igrejas locais. Poderíamos concluir, Mark, que seria não o objetivo, mas a consequência desse trabalho que vocês fazem, a igreja ser implantada? Sim, seria a consequência. É Deus, Deus construindo a sua igreja naquele povo. Ok. Eu, eu vejo que é muito importante que o missionário tenha na mente que, independente do lugar que Deus o enviar, ele tem 3 objetivos: o objetivo de ensinar, o objetivo de fazer aquele local crescer e o objetivo que ele vai, seja tradução, seja assistência social. Eu falo isso porque, assim, eu tenho um contato bem grande com o pastor Silvio, do Nepal, das Meninas dos Olhos de Deus, e também com o Xande, no Níger. E eu vejo que eles foram para terras estranhas, não é? O chamado deles foram para terras estranhas, fizeram diversos trabalhos, e hoje você tem igrejas plantadas. E eu acredito que o ensino neotestamentário nos chama a isso. Independente do trabalho da qual eu fui chamado, eu tenho uma obrigação com Deus que é de pregar o evangelho. Não é? E o pregar o evangelho significa eu estar em contato com a comunidade onde eu estou. Não é? É o meu pensamento. E obrigado pela resposta. Muito obrigado. O pastor Davi Botelho foi quem introduziu o Alexandre e a Giovana, na verdade o Alexandre inicialmente, em 2001, 2002, para que o Alexandre viesse aos Estados Unidos e a Sim, partir, eu conheço a história do Xande, e a partir, de comer lá em casa e dormir na minha cama. pois é, e a partir daí
ele começou esse trabalho, né, enviado pelo pastor Davi Botelho. Alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Gratidão a Deus. Amém. Pastora Nilza, a senhora gostaria de acrescentar alguma coisa? Só mesmo agradecer a Deus por essa oportunidade mesmo de estar participando aí deste momento juntamente com vocês, pastor Marcos aí que eu conheço, e, e é bom estar aqui, e louvo a Deus aí pelo pastor Marcos, né, que está aí nesta sala, e, e cada um de vocês, né, eu gosto muito de missão. Trabalhei muito na cantina da Comunidade Batista Shalom, onde eu fui membra da igreja por muito tempo, sustentando o campo da Bolívia. E quando fala missão, não é como o pastor aí, Paulo, né? É o ID, cumprir o ID e fazer a missão não é somente, né? Ir ficar recebendo, né? Não. E também ajudar a plantar igreja, né? Envolver com a comunidade da onde foi enviado. Como todos nós, eu acredito que cada um de nós aqui nesta sala tem uma missão. Primeiro, eu creio que nenhum aqui, a não ser o pastor Max, não nasceu na América. Então, a partir do momento que nós estamos aqui, nós estamos numa missão, né? Cada um aí com a sua comunidade, envolvendo a comunidade, a sua cidade aí onde você mora, pastor Marcos em Somerville, pastor Josimar Salum aí na cidade dele, o pastor Paulo na cidade dele, eu na cidade de Lim. Eu creio que nós estamos já numa missão a qual o Senhor nos enviou. E é muito gratificante ver a história do pastor Marx, né? Filho de missionário, ver esse desejo, né? Vai estar indo ali para a Coreia, é um desafio grande, e ver também o esforço que ele faz, ele vem de tão longe para estar envolvido aí com a igreja local, que é a igreja de Lim, que é um desafio muito grande ali, sabe que pastorear, estar na direção de igreja imigrante, eu creio que é um pouquinho complicado, né? A experiência que eu tenho. Então, eu louvo a Deus por esta oportunidade. Eu creio que um dia o Senhor vai nos dar a oportunidade de ver este campo aí, a qual o pastor Marques vai estar dando os frutos, né? Frutificando para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós vamos ver aí que não foi em vão esse momento aqui que nós estamos tendo, não foi por acaso, foi plano e propósito de Deus nos unir, e daqui a uns tempos veremos aí os frutos, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu só quero agradecer a cada um de vocês por, por estarmos aqui junto, que Deus continue abençoando cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Pastor Paulo, gostaria de dizer mais alguma coisa? Sim. Pastor Marcos, o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, e te dê a paz. Amém. Amém. Que o Senhor, na bondade e graça de Deus, venha colher muitos frutos para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Pastor Marcos, Diga. deseja concluir com alguma palavra? Saber quando que ele vai pagar o café para a gente, Salu? Isso é fácil. Ele está em Marcos. Monte Verde? Você está em Monte Verde? Não, Não, eu tá em estou Lima. em Sutton. Satan, Ah, Massachusetts. Satan. Ah, ok. Senão eu ia te falar, porque você passou um tempo em Monte Verde? Passei 15 anos. Ah, pois é, senão nós ia falar assim, não, pastor Marcos,
Ele tem um restaurante lá que chama Paulo das Trutas. Ele ia marcar um almoço para lá. Você ia ver que bom, seu trem lá é gostoso demais. Que bom estarmos assim com essa liberdade toda aqui. Ô, Mark, conta com nossas orações, também. É um prazer te conhecer. Gostaria, antes de você ir para o campo missionário, que a gente pudesse também se encontrar e realmente e que Deus esteja abençoando você, sua família, seus filhos, amém? Amém. E no que estiver no nosso alcance, conte com a gente. Que Deus esteja te abençoando aí, amém? Amém. Amém. A Zoe está na Coreia do Sul agora, Mark? Então, todos estão de volta em casa. Ah, que bênção. Todos agora estão em casa. Mas Deus sabe quando eles vão começar a, né, passagem de avião novamente. Mas por enquanto todo mundo está em casa. Amém. Que bom. A Zoe, dá para nós apenas um pequeno relato sobre a experiência da Zoe, que ela estudou em Israel, Coreia. Então, a Zoe, com 13 anos de idade, ela foi fazer parte do projeto Revolution Team lá em Santa Catarina. Revolution Team. Esse é um Revolution Team, de adolescente, teenagers. Revolution Team. Uma ideia abençoada e maluca. Isso. O Davi Botelho de querer levantar adolescentes e jovens para se dedicarem à tradução da Bíblia em várias línguas, né? Isso. Um parênteses só, Salom, sobre essa questão. Deixa eu defender um pouco os teenagers. Eu me lembro, ainda em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, eu com problema com música, e veio um maestro secular e treinava crianças numa escola. E quase todas as igrejas, pastor Anilson talvez confirme isso, a gente tem sempre problema com músicos, né? Músicos é sempre um desafio. E eu virei para ele e falei assim, maestro, o que fazer com os músicos? Ele virou para mim e falou, vou te dar um conselho sério. Esqueça os adultos e invista nos teenagers. Esse é o caminho, né? Hoje, os teenagers que eu treinei na época são todos líderes e são todos músicos. Todos, sem exceção. Teenagers é a palavra em inglês para adolescentes. Sem exceção. Todos eles, Mark. Uau. Hoje casados, com filhos. Isso. Às vezes você vê naquela... Será, né? A pergunta, o que vai dar disso? Mas, realmente, investir em adolescente é impressionante para ver onde muitos deles já estão casados com filhos, trabalhando no campo. Uma ideia louca que dá certo. Essa experiência eu acho que todos nós no ministério temos. Eu tive até 18 anos de idade, o Espírito de Deus caiu sobre uns 30 adolescentes. Caiu mesmo, como um avivamento na cidade de Belo Horizonte, na rua Lípio de Melo. Esses adolescentes, todos hoje estão envolvidos com a obra de Deus, com o ministério. É lindo. É uma coisa extraordinária o que Deus faz através de adolescentes. E a Zoe tem sido também, para mim, uma inspiração. Eu leio as cartas que ela envia, que aliás, o Davi envia, né? Porque o Davi, ele é um avô, eu ia falar uma palavra, mas vou falar babão, né? Que é encantado com a neta, né? Você conhece algum avô que não é? Eu não sou. O Paulo já está até falando que o neto dele, que está com 4 meses, 5 meses, já está falando. Pois é, eu acredito. Oi, como? Amados, muito obrigado por participar desta reunião. Mark, a nossa vida ela só faz sentido em presenciar isso que você está vivendo. Há momentos na nossa vida que o tempo vem, a gente tem que cuidar da casa e sustentar a casa. Isso, para mim, é um testemunho tremendo na sua vida, no seu ministério, que você é um homem íntegro, junto com a Margarete, né? Junto com essa família maravilhosa. Você é íntegro, cuida dos seus assuntos, paga as suas contas bem,
Deus abriu a porta, eu lembro quando o Davi compartilhou comigo de uma casa que vocês puderam comprar. Só compra a casa quem trabalha, né? E isso é maravilhoso. E eu oro a Deus para que nesse próximo domingo seja um privilégio para mim e para esses pastores imporem as mãos sobre você. Eu sei que tem o lado institucional, que você precisa de uma ata de ordenação, de um concílio que foi estabelecido, mas a imposição de mãos é de extrema importância, e você sabe disso. E eu fico feliz em poder conhecer os seus familiares que estarão lá. Eu creio que será algo muito simples, mas muito poderoso, e que isso seja um testemunho de Deus na vida das pessoas que vão, de alguma forma, participar. Eu quero agradecer de coração ao pastor Marcos, que se prontificou logo em ajudar a fazer esse momento, né? Ele me informou hoje que o pastor Paulo e o pastor João estariam participando, fiquei muito feliz também. E a pastora Nilza, que também é do coração, que Deus possa abençoar a sua vida, o seu ministério. Eu quero orar. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, eu quero te agradecer por esta reunião, eu quero te louvar, ó Deus, pela vida do Mark, da Margarete, da Zoe, sobre toda esta família, Senhor, eu oro, para que a mão do Senhor possa continuar conduzindo a eles. Abençoa o pastor Davi, a esposa, Senhor, os seus outros filhos, as filhas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te rogo, Senhor, que o Senhor abençoe o teu servo com esse desejo tremendo, ansioso de ver as nações da terra sendo conquistadas. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Eu quero compartilhar só uma coisa, Mark, talvez você não saiba. Esse projeto da Janela 1040, eu trouxe o Davi para pregar na igreja americana, aqui em Holden. Você deve saber dessa história. E um empresário lá resolveu doar o dinheiro para pagar o valor das passagens, que estavam faltando para, acho que 96, acho que foram 96 missionários. Isso. E de repente, o que Deus fez é que cancelaram o voo, né? E deram um desconto, uma história assim. Deram um desconto e eles vocês puderam enviar todos esses missionários. Louvado seja o nome do Senhor. E eu espero que você, em breve, tenha ainda mais experiências poderosas para compartilhar conosco. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, Deus pastor. abençoe. Amém. Amém. Abençoe a Abençoe. todos vocês. Com Deus. Amém. Com Deus.